Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. E quem está assistindo essa edição já percebeu que ela é especial pela quantidade de pessoas que estão aqui comigo à mesa. Dessa vez, em razão do Dia do Vidraceiro, que é celebrado em 18 de maio, falaremos sobre a atividade da vidraçaria, tão importante para o nosso segmento. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano, e nessa primeira parte conversam comigo a Patrícia Sakamoto, da vidraçaria Decorvide, e a Gisele e o Eduardo Muniz, da vidraçaria Everart Concept. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de ouvir sobre a trajetória de vocês. Como começou nessa atividade e como foi esse caminho? Patrícia, conta pra gente. A minha trajetória é desde que eu nasci, porque meus pais criaram a empresa Decorvide há 36 anos atrás e hoje eles trabalham com a gente lá, mas eu continuo aí com a empresa. Então você é a segunda geração. Sou já. a segunda geração, então a gente está há 36 anos em Campinas, trabalhando na área de vidros e espelhos, na parte de decoração. A gente fala que não é uma simples vidraçaria, a gente gosta de trabalhar com produtos diferenciados. Bacana. E a Everart, gente, como que é a história da empresa? A Everart, eu comecei trabalhando numa loja de bairro, né, na região que nós morávamos, de uma amiga de infância, e logo no início eu já procurei buscar alguns conhecimentos, alguns treinamentos na área, e me apaixonei pelo vidro, assim, fiquei encantada, né, e fui me desenvolvendo, buscando mais conhecimento. E a gente já está nessa trajetória há 11 anos, trabalhando para arquitetos, engenheiros, consumidores finais, com vidros decorativos e vidros também para a área da construção civil. Muito bom. E a atuação da Everart é aqui São na Paulo. São Paulo capital. Exato. Né? Tá ótimo. Bom, o que mais motiva vocês na atuação como vidraceiros? Conta pra gente, Eduardo. Bom, pra gente o que motiva muito a gente é o desafio. Desafio, você tem que obter o conhecimento e aplicar. Isso a Gisele, ela, às vezes a gente à noite em casa, a gente janta, senta no sofá para assistir um filme, no meio do filme e começamos a trabalhar, né? Ela começa a perguntar, eu pergunto para ela, a gente, não, nós vamos fazer dessa forma e assim vai. Então a gente é motivado muito pelo desafio pessoal também e desafio profissional, né? E você, Patrícia? Lá na Decorvide a gente tem um lema, né, que minha mãe sempre fala, que é fazer o maior número de pessoas felizes. Então, a gente sempre vai para a empresa pensando nisso. Então, a gente passa para o funcionário, para a equipe toda. Então, vamos fazer o maior número de pessoas felizes. Porque quando você instala um box, um espelho, o cliente fica tão feliz, né, a casa muda. Então, essa é a nossa motivação. Ah, gostei. Gente, na visão de vocês, o que é essencial para uma vidraçaria se manter no mercado? Eu tenho uma frase assim que eu falo que eu não passo por cima dos meus princípios por negócio. Então, é sempre procurar saber o que o cliente precisa, entender de fato, porque cada cliente tem uma necessidade e uma expectativa. Então, é sempre personalizado, né? Então, isso que o Eduardo fala de que é sempre um desafio, que cada um idealiza um sonho diferente, né? Tem pessoas que são criteriosas de uma forma, tem outras que têm um sonho de um outro aspecto. Então, como que a gente consegue entregar o nosso produto da melhor forma que vai deixar o nosso cliente feliz, né? Para no final da entrega do produto ele falar assim, poxa, vocês superaram as minhas expectativas. Então, é sempre trabalhar o nosso cliente como único, né? Uma solução, sempre é isso que ele diz. Eu me pego sempre, olha, eu identifiquei que a necessidade do cliente, o desejo dele é ter o produto daquela forma. Então, como que a gente consegue adaptar ou fazer melhorias, de repente, num produto que ele é já consolidado de mercado, mas aí você identifica que na casa do cliente tem um detalhezinho que você precisa entregar com melhor cuidado, né, com melhor atenção, para deixar o cliente satisfeito. Então, a gente sempre fica nessa busca, nesse desafio de fazer o melhor para o nosso cliente.
No caso da Decorvid, vocês se especializaram em trabalhar em obras de alto padrão em parceria com arquitetos e designers de interiores. Como foi o trabalho para atingir esse nicho e quais os ônus e os bônus que vocês enxergam atuando dessa maneira? Lá em Campinas, nós participamos de uma associação chamada Polo Arquidec. Esse Polo Arquidec, ele é uma associação de lojas de construção civil, design de interiores, arquitetura. Então, são várias lojas. Cortinas, persianas, piso, revestimento. E a Decorvid faz parte dela há 20 anos. E lá a gente consegue o contato de muitos arquitetos. Então, primeiro, para a gente conseguir entrar nessa associação, você precisa ser uma empresa de qualidade, né? Então, entregar um trabalho bem feito, né? Um produto de qualidade. E nós participamos dessa associação. Então, lá em Campinas, são mais de 1.000 e poucos arquitetos associados, né? Ao Polo Arquidec, que compram nas lojas. Então, a Decorvid participa, né, dessa associação e eles compram muito da gente, assim. Então, é uma forma de conquistar vários arquitetos. Mas de relacionamento importante para vocês com esse público. Isso. E o que a gente fala né, como a nossa empresa tem muitos anos, a gente também tem o cliente final. E aí, esse cliente final, então a gente tem 50% de cliente final, 50% dos arquitetos. Então, a gente tem que atender bem as duas, né, os dois públicos aí. E ônus e bônus de trabalhar com os arquitetos. Então, assim, a gente vê muita qualidade nos projetos, então vem os projetos prontos pra gente fazer o orçamento, mas às vezes eles criam algo mirabolante que você fala assim, não, com vidro não dá pra fazer, né? Tipo, como é que você quer que eu coloque o vidro assim? Não, mas eu quero sem nada, sem perfil nenhum, eu quero só o vidro. Aí você fica, nossa, né? Então é aquela coisa, né? Eles projetam algo diferenciado, bonito, mas às vezes não é possível ser feito. Então a gente sempre fala, né? Nossa, às vezes é legal trabalhar com eles, mas às vezes você fala, como é que eu vou fazer, né? Não consigo. Mas é legal que é um desafio, né? Que a gente vai sempre pensando, nossa, o que eu posso trazer de melhor, né? Que produto que eu posso colocar ali naquele cliente, que solução. Como eu posso mudar a ideia do arquiteto. Isso! Né? Conversar de uma forma que não... viável, né? De uma forma que a gente não magoe, né? Eles. Isso que é o mais mesmo. difícil. Que é o mais difícil, isso mesmo. Mas é isso. Legal. Bom, já a Everart é uma vidraçaria que trabalha muito a partir da fidelização dos clientes, não é isso, Gisele? Sim. Nós sempre nos preocupamos em atender novamente com personalização, dele sentir que a gente está se dedicando ao projeto dele, né? Se preocupando com a segurança do cliente. Às vezes o projeto vem para a gente de uma forma que a expectativa, né, do vidro ficar só único, flutuando, e a gente precisa de fato se preocupar com a segurança dos usuários. A gente já declinou muitos orçamentos em questão disso, que às vezes a aplicação ela era de uma forma que não garantia, então a gente tenta adaptar, tenta atingir o objetivo do cliente, mas sem se preocupar, aliás, sempre se preocupando com a segurança, né? Então é muito importante. E quando nós nos preocupamos também de atender na qualidade, não na quantidade. Então, atender do começo ao fim, com valor, né, com percepção de que entrega da melhor forma. E na sequência a gente acaba tendo, graças a Deus, da forma que a gente vem atuando há esses 11 anos, tendo a possibilidade de ter clientes que já viram amigos, né? Que muitos clientes indicam, a gente está desde o início trabalhando só por indicação. A gente sempre atende por indicação de alguém. A Everart... Esse é o sonho de todo comerciante, né? Todo mundo tem um negócio, ter esse boca a boca, esse engajamento positivo, de uma reputação que vai se criando, porque você faz bem o seu trabalho. Sim. E você passa a ser indicado. E eu tenho um orgulho, assim, contudo, a gente tem um investimento muito baixo com um marketing direto, né, assim, de prospecção. O nosso marketing, ele é cuidado na apresentação da nossa história, na apresentação dos nossos serviços
ao mercado, aos nossos clientes, né? Para conseguir... Às vezes as pessoas falam, poxa, me dá um contato, onde você tem o seu portfólio, eu queria ver o seu serviço, mas é tão dinâmico e que às vezes a gente não consegue atualizar tudo que a gente faz, né? E vem muita indicação, graças a Deus, por a gente procurar ter esse atendimento personalizado, sabe? Cuidar com carinho, da pessoa se sentir importante, sentir que a gente está atendendo ela na necessidade dela, né? Não ela sendo mais uma cliente nossa. Não, ela é a nossa cliente, é única. O projeto dela é tratado com carinho. E eu persisto, eu persigo, pego muito no pé dos meninos, da gente fazer o nosso melhor. Né? Às vezes de olhar, eu sou muito crítica, a gente acaba às vezes até... Arrumando briga com o arrumando distribuidor. briga com o fornecedor, porque eu falo, não, eu não vou entregar dessa forma para o meu cliente, eu tenho que entregar um produto espetacular, ele não está esperando nada menos do que isso, já que ele está confiando no meu trabalho, né? A gente também fala sobre isso, a gente fala assim, imagina se fosse na sua casa. Exato. Você instalaria isso? Né? Então a gente pergunta para nossa equipe, quando tá lá analisando um vidro, vendo, o vidro tem risco, mas você instalaria isso na sua casa? Né? Então, Sim. Fica aquela coisa, não, eu quero qualidade. O cliente tá, né, ele tá pagando, ele tá esperando Sim. por isso, né? Quando a gente identifica situações assim, a gente nem espera chegar no cliente para ele pontuar que aquele produto está com alguma deformidade ou alguma coisa do gênero, né? Sim, já se A gente já né? se antecipa, já rejeita para a fábrica, já pede reposição. Então, esse cuidado, o cliente tem essa percepção da nossa parte. E nós estamos muito na linha de frente com o cliente. Eu faço o atendimento direto, o Eduardo também participa, né, na parte operacional, então o cliente se sente assim, poxa, né, eles são os responsáveis pela empresa, eles estão aqui na minha casa vendo a minha necessidade. Então, esse ajuda tipo a formar de... esse vínculo e essa Não é só a venda, né? mesmo. O mais importante é o pós-venda, o retorno que o cliente dá pra gente. Sim, Esse tipo de postura faz com que a gente tenha essa manutenção constante da nossa carteira de cliente. Patrícia, o que você acha que hoje é a maior dificuldade enfrentada pelas vidraçarias? Olha, para nós é mão de obra. Para nós é mão de obra. Então, assim, porque cliente nós temos, mas você precisa de mão de obra de qualidade, porque você tá na casa do cliente, né? Você tá no ambiente mais íntimo dele, que é um banheiro, né? Então, assim, eu preciso de uma mão de obra que, né? Então, nossa empresa, o nosso funcionário coloca uma pantufa para entrar na casa. Então, ele tem que, né, bom dia, boa tarde, entra na casa do cliente, as caixas de ferramentas todas protegidas, escada protegida, então você vai lá na casa do cliente, ele percebe isso, né, então assim, você tem que ter um funcionário que vai fazer isso também, né, então a gente precisa treinar e ter qualidade, e faz treinamento de altura, faz treinamento para fazer instalação, né, nas empresas, então o que eu falo mão de obra, hoje é o que eu sinto mais. É assim, o calcanhar de Aquiles, isso, né? Porque eu falo que se a gente tivesse mais gente trabalhando boa com a gente conseguiria vender muito mais. E para vocês da Everart, o que seria essa principal dificuldade? É a mão de obra Mão mesmo. de obra também. Não só a qualificação, né? Porque quando a gente qualifica o profissional, ele vai buscar o mercado lá fora. Então você acaba ensinando, a pessoa aprende e ela vai trabalhar por conta. Assim, aconteceu comigo, eu fiz isso, né? E não me queixo das pessoas fazerem isso, mas o que falta é a mão de obra comprometida. Porque além de você estar no espaço íntimo do cliente, você está lidando com pessoas que têm dias ruins e dias bons, né? Então tem dia que o cliente, eu faço muitas instalações, e tem dia que o cliente pega um banquinho, senta e fica me olhando trabalhar. Você tem que entender que o cliente está querendo ver o produto final. Então ele está na mesma expectativa de vai acontecer, é hoje que vai ficar perfeito. E o funcionário muitas vezes não entende isso. O funcionário começa a achar ruim. Só que é o cliente, é ele que está pagando
meu salário pagando o salário deles, né? Então a mão de obra hoje está muito, muito, muito ruim de achar. A questão de qualificação de mão de obra é um desafio, né? No setor de serviços, na indústria, é um problema conjuntural do Brasil, né? Formação de funcionários, tanto a questão técnica, quanto a questão de postura, de uma série de coisas. Porque assim, no nosso ramo é diferente do marceneiro. O cara vai ser marceneiro, o cara tem que comprar uma serra, tem que comprar um ferramental um pouco mais aprimorado. Para o vidraceiro é uma caixa de ferramenta básica, ele já se sente que pode fazer muitas coisas. E não é bem assim. O que falta é a pessoa buscar conhecimento. Existem escolas que ensinam. A Gisele, quando ela foi trabalhar com vidro, ela perguntou para mim, estou indo trabalhar com vidro. Eu falei, você conhece vidro? Não. Eu falei, então primeiro procure qualificação. Procure entender o produto. Você não pode vender alguma coisa que você não sabe o que é. E ela foi, só que assim, a minha esposa, ela é viciada em conhecimento. Nossa, ela procura e vai, começa a estudar e, assim, além de apaixonada, é uma estudiosa. Aí a gente tá nessa dificuldade. Todo ramo que a gente conversa com os parceiros, o problema é a mão de obra. Bom, depois de ouvir esses depoimentos, tanto da Patrícia quanto do Eduardo, não posso deixar aqui de fazer uma parte para falar do Educavidro. Educavidro é uma plataforma de educação à distância que foi lançada em agosto do ano passado, uma parceria da Abravidro com a Abvidro, justamente para levar conhecimento sobre vidro para o maior volume de público possível. Então, a gente tem conteúdo estruturado de duas formas, né? A gente tem os cursos temáticos e tem as trilhas profissionais e temos justamente 2 trilhas para vidraceiros, com conteúdo desenvolvido especialmente com esse olhar. A gente tem os principais especialistas de vidro plano no Brasil na nossa plataforma, levando conteúdo. Então, quando vocês precisarem de treinamento de conteúdo técnico para a mão de obra de vocês, o Educavidro é uma excelente plataforma. Bacana. Bom, a gente estava falando aqui, né, de desafios, de dificuldades. Vocês, as 2 empresas, comentaram aqui a questão também do arquiteto, né, que o arquiteto às vezes pede coisas que não são viáveis, o consumidor também tem, às vezes, expectativas diferentes daquilo do que pode ser realizado. Quais são as principais dúvidas dos consumidores sobre vidro? Patrícia. Dúvidas dos consumidores? Eu acho que, assim, uma dúvida que, na verdade, a gente sempre tenta falar muito é sobre o vidro do guarda-corpo. Vidro de guarda-corpo. O que acontece o que está na norma é vidro laminado temperado e que a maioria das empresas vendem só vidro temperado. Custo, né? E aí não quer perder o cliente, só que não sabe do perigo, né? Do risco perigo que isso representa, né? Então, assim, o cliente, ele fica na dúvida porque ele fala assim, nossa, mas por que o seu orçamento é tão alto, né? Por quê? Porque a maioria dos outros vidraceiros estão vendendo de vidro temperado. Aí você precisa explicar, você precisa falar. Só que é aquela coisa, né? Ele tá lá no finalzinho da obra e aí ele já tá sem lá o dinheiro que ele tava, né? Mais do que esperava. E aí você explica pra ele, mas às vezes, mesmo assim, ele vai e compra da outra empresa, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala, não, eu não vou vender, eu prefiro dormir, né, com a consciência tranquila, do que fazer um produto que tá fora de norma, né? Então, eu acho que uma das dúvidas maiores, assim, em relação a que tipo de vidro usar em guarda-corpo. Porque daí, em relação a espelhos, outros tipos de produtos, acho que é mais fácil, a gente consegue já explicar, assim, mas essa parte por que um vende de um jeito e o outro de outro. Verdade. Gisele, o que você acha? Esse é um tema muito importante e também é um dos produtos que a gente praticamente não opera dentro da nossa gama de produtos. Porque eles querem, de fato, que a gente forneça da forma que eles julgam que é o correto e que é a necessidade deles. Mas é um fluxo muito baixo de aplicação desse produto justamente por isso.
E como eu falei anteriormente, nós não passamos por cima de princípios por dinheiro, né? Só para pegar o pedido do cliente, conquistar e fazer aquela venda, né? Nós temos também no vidro laminado, temperado, a diferença de aplicação de composição de películas, né? Temos a película estrutural, temos o PVB, que ele não oferece resistência num caso de quebra. Então, qual o comportamento daquele material quando existe o rompimento e o vão vai ficar aberto? Então, também a gente tem algumas nuances e levamos também as observações das normas. E quando o cliente se convence, quando ele entende isso, eu falo vender o valor, né? O porquê do não. Você tem que saber, ter conhecimento para conseguir argumentar com o cliente. Por que que aquilo ali não é indicado? Então, nós levamos todas essas informações. E mesmo quando a gente passa isso e o cliente ele opta por manter uma coisa não segura, a gente prefere, nós assim da empresa, tanto eu quanto o Eduardo, nós temos isso, certo? De até declinar a oportunidade, porque encostar a cabeça no travesseiro e saber que a gente não vai contribuir para colocar a vida de uma pessoa em risco. Porque enquanto está fechando é uma coisa, mas depois se de fato acontece, é remoto acontecer porque o vidro, tanto laminado quanto temperado, de certa forma ele tem as suas seguranças, dependendo da forma de aplicar. Mas uma vez que ele se rompe e ele não tem uma película estrutural para manter o vidro no lugar, ele vai ficar o vão aberto. Aí depois a pessoa já faleceu, né, já morreu, e aí eu acho que dinheiro no mundo, indenização no mundo vai trazer de volta o custo da vida de um ser humano. Então, a gente prefere, de fato, manter os nossos princípios e não aceitar. Se eu acho que o mercado, se todos tivessem esse tipo de cultura, ou pelo menos de conhecimento, entendimento e responsabilidade, a gente conseguiria reverter, né, de fazer uma aplicação consciente. A gente vê que, de modo geral, essas dúvidas vêm por desinformação mesmo, porque o cliente final, ele não está imerso no mundo do vidro como nós estamos, né, de saber que existe norma técnica, que tem o vidro adequado para cada aplicação específica. Então, esse é realmente um desafio, e o caso do guarda-corpo é sempre super sensível, né? Então, para você que está assistindo a gente aqui, espera que no segundo bloco de entrevista a gente vai falar com a Vera Andrade sobre o vidro em ação, e a gente tem novidades sobre esse tema. Bom, vamos seguindo aqui. Falamos de dúvidas dos clientes, falamos de dificuldades, mas eu queria saber de vocês quais são as principais tendências que são observadas hoje sobre o consumo de vidro na construção civil. Tendências. A gente sempre vê o vidro em alta, né? O vidro, então, ele tá nas fachadas dos prédios. Então, eu acredito que o vidro incolor para fachada de prédio já tá, né, ficando mais para trás, e aí usando o vidro refletivo com proteção solar. Então, lá em Campinas, a gente faz bastante envidraçamento de sacada. Então, uma tendência é os envidraçamentos de sacada serem com vidros de proteção solar. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque se a gente tem a possibilidade de ter um vidro de qualidade, por que não, né, aproveitar isso? Sim. Então, eu acho que uma tendência é essa em relação a envidraçamento de sacada. Na parte de decoração, que a gente trabalha muito com espelhos, né? Então, o tradicional é o espelho colado na parede com bisotê, né? Mas nós trabalhamos com aquele espelho iluminado, retroiluminado, né? Sim. Então, a gente tem a faixa de jato de areia, e aí a gente tem o espelho que a gente chama de inteligente, que então ele tem conexão com o celular, ele toca música, tem o termômetro, você conversa com a pessoa por Bluetooth ali, no telefone, se tocar o telefone, você consegue falar com o espelho. Então, eu falo que tem muita coisa. O futuro chegou, né? A gente via esses espelhos inteligentes lá nos filmes de antigamente, que o futuro seria assim. Esse futuro já chegou. Isso, né? Mesmo. Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu. Isso! Conversa comigo. E agora conversa, né? Sim. Então, eu acho que são tendências aí que estão vindo, e que, se você ficar lá só pensando em vender aquele espelho ou aquele box padrão, você fica para trás, né?
Você falou aí de uma questão que engaja a minha próxima pergunta aqui, que é isso. Se você ficar olhando só o produtinho que já existe, você não avança. Né? Como que a gente, num mercado como o mercado brasileiro, que é tão sensível a preço, como que a gente consegue vender vidro de valor agregado? Eu acho que o conhecimento é tudo, né? Você explorar, você conhecer o seu mercado, você entender aquele produto que ele tem de benefícios que a gente possa apresentar para o cliente, porque entre a cadeia produtiva da chapa, da produção da matéria-prima, o cliente tem contato com o vidraceiro. Então, é o vidraceiro a porta de entrada para a gente levar para o mundo, levar para os nossos clientes, para o arquiteto, para o engenheiro, as tecnologias, as diferenças que nós temos hoje, os benefícios que nós temos na evolução que a gente tem encontrado nos últimos anos no vidro. Vidro de controle solar, né? O próprio espelho orgânico também, que o pessoal, que é sem forma definida, e pode fazer como a Patrícia mesmo sugeriu, também de ser retroiluminado, é uma tendência que veio para ficar e tem aumentado muito o nosso portfólio de atendimento nesse escopo de aplicação de produto em si, né? Nós temos vendido bastante produtos decorativos com esse formato. Eu tenho um feedback assim de muitos clientes e já cheguei a vender o meu produto cerca de R$1.000 a mais do que o meu concorrente, porque o cliente se sentiu seguro de que quando eu fui conversar com ele, ele falou, poxa vida, ninguém tinha me observado ou me esclarecido essa informação que você me passou. Então, o nosso atendimento, ele não é simplesmente de fechar o pedido do cliente, não. Eu explico, eu pergunto para o cliente, você sabe a diferença de um vidro temperado para um vidro laminado? Né? Você sabe a diferença do comportamento do vidro? Você sabia que esse vidro ele tem essa tecnologia de redução ou de repelir o calor? Você sabe que a película PVB, que é o polivinilbutiral, ele tem uma proteção contra os raios ultravioleta? Você volta na questão do atendimento individualizado, né? De olhar para aquele cliente. Fala, olha, você não está adquirindo somente um vidro, não é apenas um vidro. Eu estou colocando dentro da sua residência, você está adquirindo também tecnologia, você está adquirindo um conforto. Esse vidro ele pode te dar essa segurança, ele pode te dar esse conforto, ele pode te dar essa característica, esta beleza. A gente tem possibilidade de um simples vidro comum fazer tratamento de superfície, seja uma pintura, seja a aplicação de uma película, né? E que pode deixar o produto dele mais belo, mais bonito. Às vezes a gente faz aplicações que às vezes ele acha que ele vai precisar de uma marcenaria para complementar o produto dele. Aí eu falo, não, olha, eu tenho esse vidro que é pintado, bonito, nesse tom. Olha uma foto da aplicação aqui, olha que bonito que fica, né? Fica belo o ambiente, fica mais leve, fica mais seguro. Então, a gente consegue levar todos esses diferenciais. Então, eu não vendo, eu faço consultoria, entender o projeto do cliente e levar o melhor. A venda para nós aqui na Everart, ela é uma consequência, né, da gente conseguir atender um objetivo, de justificar e vender valor para ele, que ele não está comprando um simples vidro. Certo. Na visão de vocês, considerando toda essa sua fala aí sobre o papel central do vidraceiro, no sentido de mostrar para o cliente final que o vidro não é só vidro. Não né? é tudo igual. O vidro é muita coisa nesse universo. Qual é, na visão de vocês, o papel do vidraceiro na evolução do nosso mercado? Patrícia. Eu acho que o papel do vidraceiro é explicar. É mostrar para o cliente a diferença, é mostrar por que esse vidro tem essa qualidade, por que esse vidro tá certo para isso. E falar para o cliente, né? Porque às vezes ele só vê lá, eu tenho um tampo de mesa, e aí o meu vidro quebrou. Você não troca para mim? Daí você fala, não, eu vou fazer com 6 milímetros, porque ele é mais seguro, assim. Não, mas o que tá lá é 4 milímetros. Mas vai quebrar daqui a pouco. Você tem certeza que você quer, né? Porque loja de móveis
vende uma coisa. Vidraceiro vai explicar o porquê que é melhor 6mm, né? Então, assim, isso é uma explicação simples para um tampo de mesa. Mas eu acho que a gente tem o papel de explicar para o cliente, né? O cliente, ele não conhece de todas as áreas, né? E o vidro, ele tem É muito diverso, né? Então, assim, até a gente que trabalha há anos, você fala assim, nossa, esse vidro, nossa, não conhecia esse tipo de vidro, né? Então, eu acho que nosso papel é explicar para o cliente, mostrar as diferenças e mostrar valor, né? O quanto isso aqui é diferente disso, mas além de tudo, né? Não é só o vidro que é diferente, mas a mão de obra, a qualidade, o que a gente leva para o cliente, né? A instalação, tipo, o pós-vendas, né? Então, acho que esse é o ponto. E você, Eduardo? Eu sempre costumo comparar muito com o carro, né? Mesma coisa, falar assim, o meu ex-patrão sempre comparava tudo com o carro. Falava assim, é uma BMW e um Kwid. Os dois vão te levar no mesmo lugar. Só que um vai te levar de uma forma e o outro vai te levar de uma forma totalmente diferente. Sim. Então, é o que eu sempre falei para a Gisele, falei assim, nós vendemos BMW, a gente vende status, muitas vezes. Porque pra gente, o cliente, ele tem um poder aquisitivo alto ou baixo, ele vai pagar por aquilo que a gente acha justo. Então, a gente procura sempre vender o melhor para ele. A gente sempre está nesse embalo de falar assim, vamos levar tecnologia para o cliente, sistemas. E hoje o mercado, principalmente de box, o sistema é muito a mesma coisa. Sim. Os banheiros estão ficando cada vez menores e as pessoas cada vez maiores. Falo por mim. Então, às vezes você tem uma porta de um box que, se a pessoa entrar, ela raspa a barriga. Então, a gente procura box de 3 folhas, box articulado. Então, a gente procura sempre estar indo em feiras, né? E toda vez que a gente chega numa feira, a gente descobre que tudo que a gente teve na última feira já é ultrapassado. E a gente sempre está procurando mesmo ver tecnologias novas, né, de mercado. Legal, gente, foi muito bacana esse bate-papo. Eu queria saber se tem algum recado que vocês querem deixar para quem está assistindo ou ouvindo a gente. Estamos caminhando para o nosso encerramento. Eu acho que falar aí pro vidraceiro, né, se atualize, vá em feiras, pesquise, né, no Abra Vidros, trabalhe com produto de qualidade, né, porque eu acho que assim, não adianta nada você ser um vidraceiro trabalhando com um produto inferior, não cobrando um valor de mão de obra adequado e você nunca vai lucrar, nunca vai ter dinheiro. Então assim, quero que todos os vidraceiros tenham sucesso, né? Pra todo mundo prosperar, né? Isso mesmo. E eu acho que é aquela coisa, né? Se você tem pessoas que estão trabalhando ali nível de baixo, o que acontece? O que trabalha bem, você fala, nossa, mas gente, como que, né, essa pessoa tá... Então, sempre querendo evoluir, porque daí você sempre vai tá melhor e fazer o melhor para o cliente também, né? Sei. Patrícia, vocês, uma mensagem final? Não só também a questão de conhecimento, né? Investir em ferramentas. Nossa, isso Um cuidado com o cliente, forrar um piso. Às vezes é um detalhe que você pega, ele fala assim, o tapete dental tá torto, você vai ajeita, o cliente vê aquilo, já fala assim, não, é diferenciado. Então vamos, assim, procure nivelar o mercado por cima, porque a gente vê assim, fala assim, é o vidraceiro. Hoje, muitas pessoas tratam o vidraceiro como aquele profissional que qualquer esquina tem. Então, precisamos só nivelar o mercado mesmo na parte de cima, lá, com todo mundo ficar assim, vidraceiro, como dizem, top, né? Eu falo que nós temos mercado para todos e se você quiser mudar de nível, elevar, nós temos clientes carentes que querem investir, querem gastar o seu dinheiro. Às vezes a gente não deve nem pré-julgar, né? Às vezes a gente atende uma região de mais perto da periferia e fala, não, eu vou ofertar um box padrão porque, nossa, a região que a pessoa está,
Nós lá costumamos levar 3 opções para o cliente. Né, um básico na questão de valor, né, de entender que o mercado consome, ou às vezes a pessoa não tem tanta condição de investir, mas também levar outras aplicações. Né? E para levar outras aplicações, é isso que o Eduardo disse, nós precisamos sempre estar em busca de conhecimento, de atualização, de saber o que o mercado tem de tendência, o que a gente pode dar de revolução para o nosso cliente. Então, eu falo que eu vendo mais projetos de desenvolvimento de aplicações diferentes com alto valor agregado e aonde a gente consegue evoluir e tirar uma margem melhor da aplicação, da venda em si, do que vender o arroz com feijão. Né? É muito mais do mesmo. Então, os vidraceiros têm condições, sim, de ter condição... um recurso melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, mas ele precisa buscar conhecimento. Sempre Essa buscar. É a chave, né? A chave do sucesso. Você levar o conhecimento para o cliente, você convence que vale a pena investir num produto melhor. Né? Então, para que a gente consiga convencer o cliente, a gente precisa entender do nosso mercado, a gente precisa entender daquilo que nós temos disponível para levar um diferencial, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Sim, mais né? do mesmo, o mercado Exato, tá cheio, né? Mas levar uma tecnologia. Olha, super obrigada, Patrícia, Gisele, Eduardo, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Meus parabéns pela postura de vocês, pela maneira como as empresas de vocês atuam no mercado, e já deixo aqui os parabéns pelo Dia do Vidraceiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente. A Abra Vidro tem algumas ações específicas voltadas para os vidraceiros. E é sobre elas que eu vou conversar nesse segundo bloco com a Vera Andrade, coordenadora técnica da Abra Vidro. Vera, obrigada por estar aqui com a gente. Antes de tudo, conta um pouquinho pra gente da sua experiência profissional. Antes de trabalhar na Abra Vidro, você trabalhava em processadora e tinha um contato intenso com vidraceiros, né? Fala um pouco dessa experiência para nós. Oi, Yara. É um prazer estar aqui nesse Vidrocast em especial do Dia do Vidraceiro. É isso mesmo. Antes de trabalhar na Abra Vidro, trabalhava na indústria de processamento de vidro e comecei lá como vendedora. E a vendedora atende vidraceiro. Então, o contato meu diário era com o vidraceiro. E assim, nessa experiência, eu entendi o que era importante para ele, a agilidade. Então, eu procurava sempre atender rápido, dar uma resposta de um orçamento quanto antes, sobre posicionamento de pedidos, né, naquela época. Não tem muito tempo, né, para não denunciar a idade, mas tem um tempinho bom. Naquela época não tinha ainda os softwares de atendimento ao cliente, né, o e-commerce, que ele pode entrar e ver o posicionamento do pedido. Naquela época era direto com a vendedora. Então, ele ligava perguntando, meu pedido, como é que tá atrasado, posso ir buscar, não posso? Então, quanto antes desse essa resposta para ele, melhor. E às vezes tinha um orçamento, também rapidez, porque ele dependia disso para o cliente dele, depende disso para dar resposta para o cliente dele. E negociação de preços, entre outros problemas que a gente tentava ajudar o vidraceiro no dia a dia dele. E nesse meu contato, fiz muitos amigos. E esses amigos, eles têm muita responsabilidade no meu crescimento profissional dentro do setor vidreiro. Como que eles têm essa responsabilidade? Sempre que vinha um pedido, eu era muito curiosa, né? Eu queria saber, olha, como que você fez isso aqui? O que é? Como que você chegou nessa medida? Por quê? E alguns identificaram esse meu interesse e deram conselhos. Falaram assim, olha, Vera, você quer crescer? Você quer entender mais de vidro? Aprenda a fazer projeto, que é a parte que você pega o vão e destrincha, né? Separa as medidas, dá as folgas. Então, aprenda a fazer projeto que você vai crescer muito. Eu segui esse conselho. Eu aprendi com eles, aprendi com colegas, fiz cursos e até cheguei a ser projetista de empresa processadora. Então, esse contato com o vidraceiro, eu tenho muita saudade daquela época onde comecei, tudo muito curioso, e eles me ajudaram. Eu tenho muito carinho por esse profissional, que é o vidraceiro. Então, depois que eu passei para a parte de projeto, eu fui dar treinamentos também.
Era muito gratificante, né? No final de um treinamento, você tirar uma foto e via aquelas carinhas felizes ali. Eu tirava foto para fazer o crachazinho, né? Num projeto de treinamento que eu participei. E na hora que entregava o crachá, então era outra satisfação de ver eles se sentindo valorizados. Então eu fico até me emociono de lembrar dessa parte da minha trajetória, desse contato próximo com eles. E o vidraceiro tem um papel fundamental na cadeia vidreira, né? Ele que está lá no dia a dia, no contato com o cliente, é ele que vai promover o nosso produto, é ele que vai conseguir desmistificar algumas questões, então tem papel central, né? Sim, é buscar a solução para atender o cliente dele, resolver os problemas, não são desafios diários e que nós valorizamos muito esse profissional. Bacana. Vera, hoje na Abravidro, quais são as iniciativas que podem facilitar o trabalho dos vidraceiros e de que forma eles podem fazer uso delas? Nós temos muitas, né, Yara? Olha, começando pelo programa de Olho no Box, né, que já está há bastante tempo, né, se não me engano, desde 2014 que a Abravidro desenvolveu o programa de Olho no Box, que tem um site específico e com a área específica também para o vidraceiro, com muito material de apoio que auxilia o dia a dia de trabalho deles. Eu destaco aqui o manual do box, que o vidraceiro precisa entregar para o consumidor, sempre que instalar um box, um manual. E às vezes ele não tem, né, não tem nem ideia de como fazer isso. Então lá tem um modelo, ele pode baixar um documento em Word editável, customizar, que é colocar sua logomarca, seu endereço, deixar ali com a carinha da vidraçaria e entregar para o seu cliente, isso valoriza. Esse é um dos materiais de apoio do De Olho no Box, entre diversos outros, né, checklist de manutenção, vídeos explicativos sobre manutenção do box. É muito importante ele saber que existe esse portal, que ele tem materiais de apoio para utilizar, e que lá também tem a área do consumidor, que ele pode indicar para o cliente dele, buscar informação, você quer entender um pouco mais sobre o box e tal, olha, aqui fala da norma, né, do que ela diz, então tem muita informação importante no site do De Olho no Box. E também a campanha Tamo Junto Vidraceiro, o próprio nome já diz, que o vidraceiro tem à disposição dele diversos materiais, eu destaco aqui a tabela, que Vidrosar, que todo mundo já conhece, já usa bastante, fez muito sucesso, faz muito sucesso, e que pouco sabe, mas tem também uma cartilha de aplicação de vidro na construção civil. O que ela tem? É o mesmo que está na tabela, só que escrito em formato de texto. E como que o vidraceiro pode utilizar essa cartilha? Ele pode entregar para o cliente dele. Olha, aqui fala dos tipos de vidro, né, qual o comportamento deles, por que é um vidro de segurança e onde eles podem ser aplicados. Então, tem essas duas campanhas, eu destaco aqui para o vidraceiro, mas a gente não para por aí, a gente tem muito mais. Todo o nosso trabalho de comunicação, né, o vidraceiro tem à disposição dele muita informação técnica. A própria revista O Vidro Plano tem uma coluna específica para o vidraceiro, chama Para a Sua Vidraçaria. É uma revista mensal, né, dá muito trabalho para a gente, mas que a gente faz com muito carinho, todo mês levando ali alguma informação que pode auxiliar no dia a dia do vidraceiro, né? Então, e essa revista, ele pode acessar lá no site, tem um aplicativo, a gente manda o PDF para o WhatsApp, então a informação está à disposição dele. Além dos vídeos, né, Yara? A gente grava vídeos com os recortes ali, com informação técnica, né, falando sobre a aplicação das normas, né, dos vidros de acordo com as normas. As palestras, que a gente dá em parceria com as entidades regionais em todo o Brasil, que o vidraceiro está lá presente, a gente coloca a informação da norma numa linguagem que ele fácil para entender, tanto dele quanto de um cliente dele, que também às vezes participa de alguma palestra, né, alguma empresa de engenharia ou de arquitetura. E o Educavidro, que tem lá os cursos com todas as informações gratuitas. Trilha, inclusive, trilha, né? Para o profissional vidraceiro. E a gente fala bastante aí para o vidraceiro assistir, indicar para o cliente, é um arquiteto, é um especificador, ele está em dúvida, olha,
eu tô te falando aqui, você pode ir nesse canal, ou no vídeo, ou na matéria da revista, ou no próprio Educavidro, com aula específica sobre o tema que o vidraceiro está explicando. Vai embasar o que ele fala para o cliente, né? Dá mais ênfase, né, para o que ele está falando, dá mais segurança ali. A Abravida é sede do comitê da ABNT, que elabora e revisa as normas de vidro plano, né, o CB37. E também é um outro local que o vidraceiro pode participar, além dele trazer conhecimento do dia a dia dele para melhorar o conteúdo das normas, ele também aprende muito. Eu aprendo muito participando dessas reuniões. As reuniões são online, facilita a participação de qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Isso, e a participação é aberta, né? Qualquer pessoa interessada em participar das reuniões do CB37, basta se inscrever e participar. Exatamente. Então, muito democrático. Muito. Essa parte eu destaco, que quando eu estava lá como vendedora, buscando conhecimento, eu confesso que o meu sonho era participar dessas reuniões de norma. Olha aí. Só que era difícil, né? Era presencial, em São Paulo, hoje é online, então facilita muito. E o vidro em ação, né? Na feira, a gente leva conhecimento, leva conteúdo das normas para demonstração de ensaios ao vivo, destacando ali a segurança, a resistência dos vidros, e que a gente convida os vidraceiros a participarem lá com a gente, porque tem muita coisa legal nessa edição. Vera, falando em vidro em ação, no primeiro bloco dessa edição eu conversei com representantes das empresas Decorvide de Campinas e Everarte de São Paulo, e as duas foram unânimes aqui quando a gente estava conversando na questão do guarda-corpo, né? Esse é um dos grandes problemas, nosso mercado ainda especifica muito guarda-corpo com vidro errado. O que as pessoas podem esperar encontrar no Vidro em Ação nessa edição, tratando desse tema? Eles vão encontrar no Vidro em Ação a resposta. Por que não pode fazer com vidro errado? A gente vai demonstrar lá ao vivo, né, os riscos de fazer a instalação do guarda-corpo com vidro temperado. Deixando muito claro aqui, né, o que a norma prevê é que para aplicação em guarda-corpo tem que ser vidro laminado e apenas ele. Laminado, pode até ser composto de temperado, Isso. mas ele tem que ser laminado. Sempre. Sempre. E a gente vai mostrar isso. Todo dia vai ter uma apresentação com esse tema. Muito bom. Bom, então a Vera falou aí de todas as iniciativas que a gente tem que, de alguma maneira, são direcionadas ao vidraceiro, e você vê que é uma gama de soluções sempre com o objetivo de informar, qualificar e dialogar. Porque um setor forte é feito por elos fortes entre todas as partes envolvidas. Vera, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada, foi um prazer. A você que assiste essa edição ou nos ouve, fica o convite para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você receber sempre os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar nosso site e redes sociais. Aos vidraceiros e vidraceiras, eu deixo aqui os parabéns pelo dia 18. Até a próxima!